Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, Evangelista Petros, trazendo mais uma ministração da Palavra de Deus com o título Jó e a realidade de Satanás. Satanás existe? Amém? Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, quero bendizer o santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, eis-me aqui. Ensina-me e usa-me. Revela-me esta palavra espiritual para que eu possa ministrar a teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. A Bíblia nos informa de forma clara a realidade de Satanás. Algumas pessoas tentam negar que Satanás existe, mas isso é um erro à luz da Escritura. Desde o livro de Gênesis, a realidade de Satanás é revelada na Bíblia, quando na figura da serpente ele agiu como o tentador que enganou o primeiro casal no Éden. No que diz respeito no livro de Gênesis, capítulo 3. Amém? Mas um livro bíblico que nos mostra de forma nítida a existência de Satanás é o livro de Jó. A realidade de Satanás na história de Jó é algo indiscutível. É verdade que adeptos da teologia liberal que negam a existência do diabo e dos demônios também tentam interpretar o livro de Jó como um conto, um mito. Mas a própria Bíblia não nos permite esse tipo de interpretação e não deixa qualquer dúvida de que, assim como foi Jó, foi um personagem histórico. Assim também a realidade de Satanás é indiscutível. No que diz respeito no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 11. Amém? A realidade de Satanás na Bíblia, essa mesma verdade ecoa por outros livros da Bíblia. No Novo Testamento, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo não nos deixou qualquer dúvida a respeito da realidade de Satanás. Ele foi tentado por Satanás e venceu. No que diz respeito no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao 11. Depois ele nos disse que Satanás é o pai da mentira e um homicida, desde o princípio. No que diz respeito no livro do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Amém? Além disso, durante seu ministério, Jesus expulsou vários demônios que têm por príncipe o próprio Satanás. No que diz respeito no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 15 ao 19. E afirmou que a proclamação do Evangelho pelo mundo significava a ruína do reino de Satanás. No que diz respeito no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 18 ao 21. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Na sequência, no Novo Testamento, os escritores bíblicos também jamais negaram a realidade de Satanás. O apóstolo Paulo, por exemplo, alertou os crentes que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principado e potestades. E para enfrentar como êxito essa batalha espiritual, os crentes precisam estar vestidos com a armadura de Deus.
No que diz respeito no livro de Efésios, capítulo 6. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O apóstolo Pedro também escreveu sobre a realidade de Satanás, dizendo que ele é como um leão que ruge à procura de quem possa tragar. No que diz respeito no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. E assim como Pedro, Judas igualmente afirmou a existência de anjos que não guardaram sua posição e se rebelaram contra Deus. No que diz respeito no livro de Judas, capítulo 1, versículo 6. Por fim, o apóstolo João registrou no livro de Apocalipse a realidade de Satanás e suas investidas contra Deus e seu povo. Mas o livro do Apocalipse também informa qual será o fim de Satanás. No que diz respeito no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Analisando Jó e a realidade de Satanás, então, usando aqui o livro de Jó, com base, vamos entender o que podemos aprender sobre a realidade de Satanás. Em primeiro lugar, Jó nos ensina a respeito da natureza caída de Satanás. O livro começa dizendo que Satanás estava entre os filhos de Deus, que se apresentaram perante o Senhor. No que diz respeito no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. Essa expressão, nesse contexto, refere-se aos anjos, o que indica que Satanás é um ser espiritual que foi criado originalmente bom, mas que acabou caindo de sua posição original ao pecar contra o pecador. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Assim também implica, na verdade, de que Satanás não é autoexistente, não é um semideus ou um tipo de divindade má, que rivaliza com o Senhor. Sim, ele é maior em poder e força que os homens, mas ele é simplesmente uma criatura rebelde. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Em segundo lugar, Jó nos ensina a respeito da personalidade de Satanás. O diabo não é uma energia, uma força ou um tipo de mal abstrato. Satanás é uma pessoa. Ele possui personalidade, vontade, inteligência e é moralmente responsável pelo que faz. No livro de Jó, Satanás trava um diálogo bem articulado com Deus. No que diz respeito no livro de Jó, capítulo 1, versículo 9 a 11. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Em terceiro lugar, Jó nos ensina que a terra é um campo de atuação de Satanás. O texto bíblico nos diz que Satanás passeia sobre a terra e deixa implícito que ele observa e tem conhecimento do que os homens fazem. No que diz respeito no livro de Jó, capítulo 1, versículo 7. Algumas pessoas possuem uma visão distorcida de que Satanás está recluso no inferno, atormentando as almas perdidas, como um rei das trevas. Mas esse tipo de ideia não tem qualquer base bíblica. O inferno é o lugar onde o juiz de Deus se manifesta contra os pecadores impertinentes. E no fim dos tempos, inclusive, se manifestará contra Satanás e os seus anjos. No que diz respeito no livro de Apocalipse, capítulo 20. Por ora, Satanás e seus agentes agem na terra, semeando o seu engano e se dedicando a afastar o homem de Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor.
Em quarto lugar, a principal atividade de Satanás é agir como acusador. Ele se apresentou diante de Deus e não perdeu a oportunidade de acusar Jó de ser infiel a Deus. Amém? Além disso, temos de observar que a acusação de Satanás contra Jó veio depois de o próprio Deus ter testemunhado a respeito da integridade e retidão de Jó. Então, ao acusar Jó, de certa forma, Satanás também estava se opondo à veracidade de Deus ao supor que Deus estava errado. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Além disso, o livro de Jó nos mostra Satanás tendo acesso à presença de Deus para levantar uma falsa acusação contra Jó. Sobre isso, a maioria dos estudiosos afirmam que esse privilégio ele perdeu com a morte, ressurreição e ascensão de Cristo ao céu. Amém? Glória a Deus. A Bíblia nos diz que, em sua obra redentora, Jesus Cristo impôs uma derrota esmagadora e definitiva a Satanás e seu império do mal. No que diz respeito ao livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Inclusive, no livro do Apocalipse, lemos sobre como Satanás e seus anjos foram expulsos do céu, ficando incapacitados de acusar os crentes diante de Deus. No que diz respeito ao livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 ao 10. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Mas, apesar disso, Satanás agora se dedica a perseguir os servos de Deus na terra, lançando acusações e tentações sobre eles, para fazê-los tropeçar. Por isso que, em quinto lugar, em harmonia ao conteúdo do livro de Jó, também podemos entender a realidade de Satanás como tentador. Nesse ponto, nós jamais podemos subestimá-lo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Aqui temos de lembrar que ele teve a audácia de tentar o próprio Cristo. No que diz respeito ao livro do Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1 ao 13. O apóstolo Paulo nos fala sobre as tentações de Satanás como dardos inflamados e astutas ciladas. No que diz respeito no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11 ao 16. Isso pressupõe que Satanás age de forma inteligente e estratégica, assim como ele foi meticuloso ao tentar Jó. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Em sexto lugar, a história de Jó nos ensina que Satanás não é um ser autônomo. Ele não possui poder ilimitado. Satanás age apenas dentro dos limites impostos por Deus. Ele jamais poderá ir além de onde Deus lhe permite ir. Como disse Lutero, Satanás é um cão na coleira de Deus. Amém? Aleluia, louvado seja o Senhor. Se Satanás não estivesse sob o domínio de Deus, então Deus não seria Deus. Contudo, embora em sua infinita sabedoria, que não pode ser sondada pelo homem, Deus cumpra o seu bom propósito mesmo através das obras de Satanás. Deus jamais pode ser responsabilizado pelo mal. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Na verdade, Deus é aquele que torna o mal em bem para cumprir os seus desígnios eternos. No que diz respeito ao livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Então, de uma forma que não podemos compreender plenamente, ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que
amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. No que diz respeito no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Deus usou o sofrimento resultante do mal de Satanás praticado contra Jó para aperfeiçoar a fidelidade de Jó. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Em sétimo lugar, a realidade de Satanás no livro de Jó nos ensina que a verdadeira fé resiste até mesmo aos mais implacáveis ataques de Satanás. Contra Jó, a realidade de Satanás pode ser vista em suas acusações e tentações, mas ele não obteve êxito. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Satanás fez de tudo para levar Jó a blasfemar contra Deus, mas ele teve o seu objetivo frustrado. O texto bíblico nos mostra que Jó não cedeu e que Satanás estava errado. Jó era exatamente quem Deus havia dito que ele era. No que diz respeito no livro de Jó, capítulo 42, versículos 7 e 8. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Jó sofreu muito, mas ele tinha a certeza de que o seu Redentor estava vivo e se levantaria sobre a terra para defender sua causa. No que diz respeito no livro de Jó, capítulo 19, versículo 25. Nesse ponto, aprendemos que, apesar da realidade de Satanás, a verdadeira fé é inabalável e está ancorada na maravilhosa graça de Deus, revelada em Cristo Jesus. Ele é o Redentor, o advogado que defende a causa do seu povo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Que essa palavra fale aos nossos corações. Deus os abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.